Veja essa matéria, o descaso com a educação é frequente em algumas cidades do Brasil. A nossa equipe de reportagem foi até o município de Catiba, no sudoeste do estado, e verificou problemas como demissões de professores concursados. Ô Tom, essa cidade não tem prefeito não, é? Ah, tem. E desvio da verba para o transporte escolar. É brincadeira. Cadê o Ministério Público? Veja aí. Com população de quase 12 mil habitantes, a cidade de Catiba fica no sudoeste baiano, próximo a Itapetinga. Nesta segunda-feira, parte dos moradores se reuniu na praça principal para protestar contra a demissão de cerca de 60 professores concursados da rede municipal de ensino. Esta professora mostra a carta de demissão que recebeu depois de 11 anos em sala de aula. A minha situação hoje não vou dizer desesperadora, porque eu tenho uma família que me acolhe nessa questão financeira, não passo por necessidades básicas, mas uma vez que eu fui demitida, pega de surpresa, todas as minhas contas ficaram a serem pagas, questões bancárias, então assim... É um prejuízo muito grande. Além da humilhação, nós ficamos prejudicados porque nós não temos como pagar nossas contas. Eu sustentava o meu lar, eu tenho 2 filhos. O meu marido também, ele foi retirado do emprego de uma forma também arbitrária. De acordo com o sindicato da categoria, as demissões começaram há 1 ano e só neste mês de abril foram 40. Este diretor sindical denuncia que os professores demitidos foram aprovados no concurso realizado em 2001 e que, para substituí-los, a prefeitura contratou pessoas sem formação para lecionar. A grande maioria desses profissionais que foram colocados não tem a devida habilitação, o que é exigido por lei. Alguns, inclusive, fizeram formação geral, que não habilita professores para o exercício da profissão. Então a gente vê que o que está acontecendo não é um remanejamento, mas sim uma troca de professores concursados desde 2001, que fizeram nível superior, que estão habilitados a exercer o que estão fazendo e estão sendo assim, de forma arbitrária, sendo substituídos. Alunos e pais reclamam da falta de professores e que a qualidade do ensino caiu depois das demissões. Tem professores que não exercem na matéria, ou seja, professor de história dando aula de ciências, ele não sabe de nada, na verdade. E tudo se transformou numa bagunça, porque da maioria das vezes a gente não tem professor certo para a nossa sala e eles jogam qualquer um para poder passar o tempo. Tirou o professor qualificado de faculdade, dizendo que ia botar um outro, e até agora está sem professor 3 semanas, que ele não tem aula de português. De acordo com este vereador, o prefeito conseguiu uma liminar na justiça suspendendo o concurso. A suspeita seria de irregularidades, mas o vereador questiona por que a suspensão só aconteceu agora, depois de mais de 11 anos. Ele foi presidente da comissão que criou o concurso. Ele, na época, era secretário de administração do gestor da época. Então, ele coordenou tudo. A justiça tem que saber que ele foi um dos cabeças do concurso e hoje ele é gestor e cancela o concurso. Nós não concordamos que um concurso de 12 anos, ele já tem uma instabilidade, ele já existe uma instabilidade para ele. E por que ele veio cancelar logo agora após 12 anos? Mas os problemas envolvendo a educação não param por aí. Depois que houve uma redivisão territorial entre municípios da região, distritos que deixaram de pertencer a Catiba estão sem transporte escolar para levar os estudantes até a cidade. Sem o transporte escolar, agora muitos estudantes estão tendo que andar quilômetros a pé em estradas de chão como essa para conseguir chegar até a escola e depois voltar para casa. Esse grupo aqui, por exemplo, percorre todos os dias 24 quilômetros de ida e volta. A gente sai de casa às 4h30 da manhã, chega na escola às 7 horas. E aí estuda, e aí quando não faz 12h30, a gente sobe de volta para lá, e aí chega 2h30 em casa. O mais difícil é que a gente tem hora que a gente não consegue nem almoçar direito, e aí a gente procura, fazer o máximo para tentar estudar, mas nessa condição fica difícil. Este pequeno agricultor teme que crianças, adolescentes e jovens deixem os estudos por causa da distância. É cansativo para eles que estão vindo de pé, que estão vindo de bicicleta, bater pedal de uma distância de 11 quilômetros, é uma situação bastante complicada, né?
porque se é difícil, na hora de vir, na hora de voltar, é mais complicado. Então teve aluno que já chegou a falar para mim, tanto meu neto como meus sobrinhos que moram na mesma região. Tio, se continuar essa situação, não sei se vai ser o ano de estudo. Esta outra estudante continua frequentando as aulas, porque os pais estão tirando dinheiro do próprio bolso para pagar as passagens. Eu fico assim constrangida diante da situação, porque tem colegas meus que deixaram de estudar, porque não tem, a mãe e o pai não têm condição de pagar o que meu pai está fazendo por mim para vir para a escola. Então, diante desse fato, eles deixando de estudar porque não tem condição de pagar. Segundo o vereador, os alunos estão sem transporte escolar, mas a prefeitura está recebendo os recursos do Ministério da Educação. Estes recursos, ele está aqui dentro do município e não está sendo aplicados, na verdade, no transporte escolar. Tem empresas que fazem o transporte escolar. Se você averiguar ali, as combis são precárias, são combis que transportam 19 alunos dentro de uma Kombi só, e aonde existe uma licitação pública da Transcombi, aonde ela recebe R$80 mil por mês para fazer esse transporte de aluno. Nossa equipe de reportagem que esteve na prefeitura de Catiba para tentar falar com o prefeito Omar Barbosa, mas fomos informados que ele estava em Salvador e não haveria outra pessoa para falar. Você foi em Salvador? Ah, tá em Salvador. Naquele lugar dele, ele tá em Salvador, não? Ah, ele tá em Salvador. Ele tá em Salvador. Certo.